nessa edição do Cultura, Costumes e Histórias não podia faltar essa peça fenomenal de Paulo Afonso. Eu gosto de chamar o professor Galdino, né, nosso mestre das letras, de enciclopédia, né? Nem tanto, tá, para com isso. Professor Galdino, é uma honra receber o senhor mais uma vez nesse podcast, que é o Cultura, Costumes e Histórias, que a gente está colocando e levando para o povo a nossa história de Paulo Afonso. E hoje eu queria começar de um modo diferente, que a gente queria bater um papo com o senhor sobre o começo da cidade, a construção, a economia, e falar um pouquinho sobre esse tabu também da Xerce, né? Que um diz que a Xerce só usou Paulo Afonso, mas a gente sabe que a Xerce foi a culpada de Paulo Afonso se tornar essa cidade maravilhosa que é, né? Mas começando de antemão, gente, o professor Galdino está aqui atrás de mim, vou pegar. Ele é escritor desse livro aqui, Abel Barbosa, é o inventor de Paulo Afonso. Então, começando a nossa cultura, costumes e histórias, conta um pouquinho para nós sobre a história de como foi essa ideia de inventar Paulo Afonso, chefe Abel. Eu digo que foi uma invenção, porque quando uma coisa não existe e alguém cria, ele inventou, né? É o caso de Paulo Afonso. Paulo Afonso não existia, começou a história daqui da região. Aliás, aproveitando aí a deixa, eu já estou fazendo um livro, que será no próximo ano, e o livro vai chamar exatamente Paulo Afonso, 300 anos de história. Porque eu vou começar a contar a história desde a Cachoeira. E em 1725, faz exatamente 300 anos no próximo ano, foi quando o nome da cachoeira começou a existir, que não era Cachoeira de Paulo Afonso, era Sumidouro, Forquilha. Paulo Afonso passou a partir daí. Então, já estou dando a deixa aí, estamos produzindo esse livro. Pois bem, nessa região não existia nada, o Negrito, não existia, eu ouvi muito o doutor Luiz Fernando, e eu também, essa semana, no dia 20 de novembro, agora, semana passada, completaram exatamente 70 anos que eu cheguei a Paulo Afonso. Dia 20 de novembro de 54 a gente chegou aqui. Quando a gente chegou já tinha muita gente, porque a Xerce chegou 6 anos antes, chegou em 48. Finalzinho de 48 começou a chegar gente e tal, foi quando a Xerce, no ano da criação da Xerce, que foi 15 de março de 48, aí a armação, aquela coisa toda, no final do ano, perto do fim do ano, já começaram a chegar as pessoas para organizar a obra. E aí foi uma coisa assim, de repente, foi chegando, mas quando começou tudo, eram apenas cerca de 10 casinhas soltas, espalhadas. As casinhas sertanejas simples. E pra você ter ideia, o doutor Brete Cerqueira Lima, que foi um dos engenheiros aí no começo, e se dizia meu amigo, uma pessoa formidável, ele disse que ele era engenheiro, veja bem, foi contratado no começo, em 49, e ele e outros moravam em Delmiro Gouveia, porque não tinha nada aqui. Então, por isso que eu disse que Abel inventou, porque inventou a cidade, que não existia. Mas a partir da Xerce foi surgindo essa história de dizer que a Xerce, algumas pessoas dizem que a Xerce foi madrasta. Eu não considero isso não. A Xerce fez muito pela região e, claro, é uma empresa particular, hoje ainda é particular, hoje é Eletrobras, mas enquanto empresa ela investiu muito, não só no social, na educação foi top. Inclusive o colégio, as escolas da Xerce foram consideradas escolas modelos para a região pelo Conselho Estadual de Educação da Bahia. E quando a Xerce se instalou, como não existia nada, foi ela que fez tudo. Mas no caso, quando a Xerce se instalou aqui em Paulo Afonso, Glória já existia, né? Sim, todo esse terreno, toda essa área, até bem mais para cima, até Jeremoabo, era tudo Glória. E chefe Abel era vereador de lá? Não, sim, mas como é que foi? Aqui em Paulo Afonso era um povoado chamado Forquilha.
Em 1954, exatamente no ano que eu cheguei aqui, já a população de Paulo Afonso, que não existia antes, já era de 12, 15 mil pessoas, era enorme por conta da obra da Chesf. Então aí o que era povoado Forquilha passou a ser distrito de Glória. E como distrito criou o direito de ter vereadores no distrito. Como tinha muita gente, acabou tendo 4, quase a metade, parece que eram 8 vereadores ou 9, 4 eram de Paulo Afonso. E aí isso ajudou muito Abel. Abel era um deles, foi eleito Abel, foi eleito Otaviano, foi eleito um senhor chamado Hélio Garagista da Chesf, Hélio Medeiros, chamavam Hélio Garagista, e foi eleito Amâncio Pereira. Então esses 4 vereadores foram compor a Câmara, que era de Glória, a Câmara era lá. Toda vez tinha que sair daqui para lá. E Glória não era ali onde dá, não, era 30 quilômetros de chão, de estrada de chão, para chegar na sede, onde era. E hoje é só 5, né? Hoje são 12, 11 ou 12, 11 quilômetros mais ou menos. Eram 30 de estrada de chão, era longe. E inclusive o caminho para a Glória passava pelo hoje Centenário, que não tinha barragem, né? Ali era a estrada para a Glória. Então essa que a gente faz hoje já é outra estrada que foi criada depois por conta da barragem. Exatamente, a barragem foi divisor de água para muita coisa, inclusive a própria cidade de Glória que ficou embaixo d'água, né? Pois bem, então nesse tempo Abel já estava fazendo um trabalho muito forte com os comerciantes de Paulo Afonso, com os amigos que ele fez aqui, com Dona Risalva, e outros que eram os pioneiros mesmo do comércio. E havia inclusive uma briga do comércio, uma briga entre aspas, né? uma queixa grande de reclamação direta do comércio, porque como não existia nada em Paulo Afonso, a Chesf montou, onde hoje é a UNEB, a Chesf fez ali o mercado público. Era um mercado. Depois passou a ser escola parque, depois passou a ser UNEB, mas era um mercado. E a feira era no entorno do mercado, era lá da igreja de São Francisco. Então, primeiro mercadão de Paulo Afonso. Era um mercadão enorme, uma área, ele tem fotos aí antigas dele. Então a Chesf construiu tudo isso. Como é que a Chesf não fez nada? Tudo fez. Então construiu isso. E o que aconteceu? Ela precisava desses alimentos para abastecer o próprio mercado. As coisas vinham de Garanhuns. Os caminhões chegavam aqui, caminhões e caminhões da Chesf, cheios de verdura e tudo comprado de Garanhuns, não tinha nada aqui. O que aconteceu? Quando a Chesf construiu isso tudo e montou esse mercado lá, aqui na área dentro da área dela, o comércio lá fora chiou. Porque o comércio era na rua, hoje é Túlio Vargas, ali era o comércio, chama Rua da Frente. Todo o comércio era ali, loja, tudo. E a feira era aqui. Então, nos dias de feira, o comércio esvaziava, porque os cabos vinham para a feira. Entendeu? Tinha as barracas, tinha tudo, era a feira aqui e a comércio lá fora. Então mas isso demorou muito. O comércio. Assim começou o primeiro impasse da já começou por aí. Depois tinha outros que levaram muitos. Uma das questões que a Abel levantou foi isso. Porque eu comecei com o Euclides Batista, nosso querido amigo que já se foi, ele era arquiteto. Ele disse, olha, o pessoal reclama, mas a Chesf está certa. Porque quando você tem um terreno, a primeira coisa que você faz é cercar, para você manter o direito de propriedade. Você é o dono do terreno. Você acaba perdendo. A Chesf chegou aqui numa época em que ainda havia conversas assim de Lampião, essas coisas, que era forte. Lampião morreu em 38, a Chesf chegou em 48. Quer dizer, 10 anos depois, ainda tinha muita coisa por aqui, muita história sobre isso, muito fortes. Então ela tinha a segurança dos seus empregados, suas famílias. Ela não podia dizer selecionar quem vinha todo mundo. Então ela fez a sua separação, fez o muro lá. Primeiro era uma cerca de arame farpado que ia daqui onde é a Praça das Mangueiras
até o quartel do Exército, ali o muro. E depois viu que era necessário e fez um muro mesmo de pedra. Então, isso aí foi a grande luta de Abel, porque para você entrar dentro da área da Xerxes, tinha que ter controle, você tinha as guaritas, o guarda identificava, você tinha que saber o que é que se vai fazer lá dentro, então havia essa separação. E isso foi uma das lutas de Abel, porque ele achava que havia essa discriminação, e as pessoas defendiam isso. Então, quando ele, junto com os outros vereadores lá em Glória, ajudou a reforçar isso. Mas ele aqui já tinha sido proibido de entrar na Xerxes, tinha um cartaz grande na guarita com a foto dele, como no Velho Oeste. Proibido. Proibido a entrada dele. Tem um cartaz mesmo, como não tem aquele Procuras, que no filme americano tem a foto do bandidão assim, Procuras, com valor de prêmio. De Abel não era procura, nem tinha valor nenhum. Mas cancelado. A foto grande dele proibindo entrar. Então o chefe Abel, pessoal, a gente pode dizer então que foi uma das primeiras pessoas a ser da cultura do cancelamento, né? Foi cancelado. O chefe Abel foi cancelado. Não podia entrar não. Então, mesmo como vereador. Mesmo como tanto é que quando aconteceu a emancipação do Paulo Afonso, Abel me dizia isso, era a grande frustração de Abel. Ele foi vereador cerca de 20 anos e foi prefeito de 2 mandatos, somando dá quase 8 anos. Quer dizer, ele foi prefeito para valer. Só que o sonho dele era ser prefeito eleito e nunca foi eleito prefeito. Foi eleito vereador várias vezes, mas prefeito não. E por que ele não foi? Porque como ele jogava muito duro em cima da Xerxes por conta dessas coisas, a Xerxes começou, não a Xerxes, mas as pessoas que lideravam, né? Alguns não era diretor, mas os gerentes e tal, influenciavam as pessoas para votar contra Abel. E apoiaram, a Xerxes apoiou a eleição de Otaviano, que derrotou Abel, com o apoio da Xerxes. Então isso gerou uma série de conflitos nesse sentido. Abel ficou, mas quando foi, isso durou anos, mas quando Abel foi prefeito o primeiro mandato, fazia aqui um esclarecimento logo. Quando o município de Paulo Afonso foi criado em 58, até 85, até a gestão de Abel, que terminou em dezembro de 85, até lá não existia o cargo de vice-prefeito. Era o prefeito, e quando o prefeito ficava impedido, tinha um problema, ele não podia, enfim, ou renunciava. Era o presidente da Câmara. Quem assumia era o presidente da Câmara. Aí Abel assumiu uma vez porque o prefeito se desincumbiu, deixou de atuar, que foi Edson Teixeira, e ele entrou como era presidente da Câmara e ficou prefeito 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio. E aí já estava na fase aí do governo militar nomear as pessoas para serem prefeitos daqui de Paulo Afonso, porque como Paulo Afonso tinha uma usina hidrelétrica, ou várias usinas, foi considerada pelo governo de 64, governo militar de 64, como área de segurança nacional. E sendo área de segurança nacional, ela não podia ter eleições para prefeito. Eram indicados, nomeados. Era o seguinte, o governador do estado dizia, você vai ser o prefeito, mudava esse nome para o governo militar, lá em Brasília, lá em Brasília, já era Brasília mesmo, 85, e lá ele definia, você esse fulano pronto, está autorizado. Então, fulano foi indicado pelo governador e foi nomeado pelo governo militar. Foi assim como aqui teve alguns prefeitos nessa área. Abel foi um deles no segundo mandato. O primeiro ele era presidente da Câmara. Aí assumiu. Assumiu. No segundo foi. Na segunda vez que ele já foi indicado por Antônio Carlos, que era governador da Bahia, e o governo militar aprovou. Podemos chamar de militarismo? Era um governo militar, uns chamam de ditadura, cada um tem sua forma de se expressar. A forma de expressar, mas foi um governo onde o governo federal, o governador, eram eleitos, mas ele de forma indireta, pelo Congresso mesmo até, mas indiretamente. Não era uma eleição
O povo ainda não tinha moral de escolher. Não tinha não. Então só aqui em Paulo Afonso, isso durou até o fim do governo de Abel. Só mudou na eleição de Zé Ivaldo, que foi depois de Abel. Zé Ivaldo foi o primeiro prefeito depois do governo militar. Ser eleito pelo povo. Eleito. Não, primeiro depois do governo militar. Os primeiros foram. O primeiro prefeito, Otaviano, foi eleito normalmente. Adalto Pereira, o segundo prefeito, também foi eleito normalmente. E Edson Teixeira, o terceiro prefeito, já aconteceu o seguinte. Ele foi eleito para um mandato. Aí, durante a eleição dele, já estava valendo o governo militar. Aí não teve mais eleição por segundo mandato. Se ele quiser ser reeleito diretamente... Teria que ser aceito no governo militar. Não, ele teria que... Não havia mais, a partir daí, eleição. Então, o governo militar indicou para ele, que já era o prefeito, continuar. Aí ficou mais um mandato. Então, os eleitos indicados pelo governo militar foi Edson Teixeira no segundo mandato. Depois veio um prefeito de Salvador, um engenheiro da Xerxes de Salvador, chamado Zé Rodrigues Figueiredo, foi indicado por Roberto Santos, que era governador da Bahia, e aprovado, veio ser prefeito de Paulo Afonso. E depois Abel. Foram esses três. E na ausência de um ou de outro, ficava ainda o presidente da Câmara substituindo até o final do mandato de Abel. Quando Zé Ivaldo foi eleito em 85, eleições normais, não, diretas, tal, com voto popular, já se nomeou aí, já se elegia também o vice-prefeito. Aí foi a doutora Francisca, que foi a vice-prefeita da gestão de Zé Ivaldo. E o governo de Zé Ivaldo teve até uma coisa diferente. Os mandatos dos prefeitos, do governador, do presidente, são de 4 anos. Mas no caso de Zé Ivaldo só foram 3, porque precisava ajustar o calendário eleitoral por conta desse período todo do governo militar. E a eleição foi em 85, quer dizer, quebrou. Era para ser 84. Não houve, foi 85. Aí o governo de Zé Ivaldo foi só 86, 87 e 88. Então Zé Ivaldo foi o único prefeito de 3 anos. O único prefeito de 3 anos, normal. Outros teve meses, que era o presidente da Câmara, ou anos como Abel, mas eleito foi Zé Ivaldo o único com 3 anos. Mas isso, professor Galdino, muito antes, quando tinha Abel, ele conseguiu ser eleito, mesmo indicado pelo militarismo, pelo governo militar, foi aí que ele lutou pela quebra do muro. Sim, aí veja bem. Ele foi eleito foi indicado para esse cargo, nomeado em 79. Ele começou em 79, na saída de Edson Teixeira ele anunciou e ele entrou em 79. Quando ele entrou em 79 como prefeito, ele manteve a mesma linha, mas até essa data, 79, ele não podia fazer nada porque a Xerxes era dona do pedaço. Ele não tinha autonomia para fazer nada. E a Xerxes era federal. Você vê, o governo militar, a empresa federal, quem é que vai ganhar a eleição? Não se mexe. Pronto. Mas quando, no ano de 84, faltando um ano para terminar o mandato dele, 1 ano e meio mais ou menos, eu inclusive estava lá, eu era o coordenador de cultura, de comunicação, de cultura e turismo, na gestão de Abel. E deixamos coisas que ainda hoje tem aí. Viu? O que aconteceu com Abel e a Xerxes? Foi havendo assim uma abertura da Xerxes, foi mudando os presidentes e a cabeça mudou, né? Então, no período em que Abel foi prefeito, o presidente da Xerxes era um nordestino de Garanhuns chamado Rubem Vaz da Costa. E fez amizade com Abel. Você vai ver, tem fotos aí no livro, tem. Abel numa reunião com ele rindo, os dois rindo, brincando. E foi aí que Abel conseguiu
colocar o projeto dele sobre o muro, que era o sonho dele, derrubar o muro, essas coisas, né? Derrubar entre aspas. Nesse período, o doutor Luiz o Rubem Vaz cedeu para a prefeitura a área que hoje é a prainha de Paulo Afonso, que Abel chamava de Balneário Encantos Mil. Era uma área uma região que depois foi melhorando, acrescentando aquelas coisas, e depois também foi piorando, tá? Como a gente está vendo hoje. Mas o Abel ganhou isso aí nessa área. Abel construiu o primeiro centro de recepção de turismo ali na frente de onde é o Samarino, e o prefeito aí derrubou, mania de derrubar a coisa do outro. E nesse período foi que Abel conseguiu negociar com a Chesf o problema do muro. Aí não havia realmente necessidade de derrubar o muro. Para que derrubar? Quando a grande reclamação era que por isso que chamava Rua da Frente, porque era a Rua da Frente para o acampamento da Chesf. Não tinha rua virada para as casas que existem hoje, do comércio. Então foi quando Abel decidiu lotear toda a área do muro para fazer uma rua comercial, o calçadão, e tem lojas e tem residências naquela área. A Rádio Nordeste é nesse trecho. Então, tudo isso aí, com isso, ele indiretamente derrubou o muro. Porque você não vê muro, você vê casa, agora residência, comércio e tudo. Então, foi uma jogada dele, não precisou, pelo contrário, ainda ajudou quem foi construir, já tinha uma parede, muro. Uma bela de uma boa sapada. Uma boa sapata, ou encostada a ela. Então, essa é a história de Abel, é a história de Paulo Afonso, desde o começo. É uma história bonita, algumas pessoas distorcem, outras pessoas tiram proveito, querem tirar sempre assim, né? Na política, infelizmente, tem aqueles que têm apenas o olho é só para o seu interesse. Quando é para ser eleito, é interesse do povo. Quando ganha, é interesse dele. A gente tem visto isso, não é uma coisa de hoje. Desde o começo que sempre tem. Já vi décadas, né? Paulo Afonso não é a primeira, nem a última. 66 anos de caminhada. Então eu acompanhei, eu sou uma pessoa que, brincando na conversa, mas num ambiente bom, de brincadeira, uma pessoa me questionou algumas coisas, aí eu disse, olha, primeiro você tem que me respeitar porque eu cheguei aqui e não tinha nada. A primeira eleição de Paulo Afonso foi em 58. Eu cheguei em 54. Não havia nem candidato. Já votou na entendeu? Eleição. Não, era menino. Não votava não, mas eu cheguei em 54. Então tem 70 anos de Paulo Afonso. A cidade só tem 66. Então fiquem olhando bem que eu sei das coisas, viu? Eu sei de cada um. E outra coisa, a história dos prefeitos tudinho está aí no meu livro. Sim. Esse livro aqui, até De Forquilha a Paulo Afonso, pessoal. Está esgotado esse livro, mas eu vou, há um projeto para esse próximo ano, atualizá-lo, viu? Atualizar, né? Ele só está aqui até 2013, mas a história da Câmara e da Prefeitura tem 500 páginas, esse troço aí. Mais pesado do que o livro de Chafabel. O peso é grande. Então, nós temos histórias, Paulo Afonso tem histórias bonitas. E a Chesf, no tempo que ela foi até que passou há pouco tempo para particular, né, uma empresa particular agora, que chama Eletrobras Chesf, a Chesf virou sobrenome, mas a Chesf tem histórias fantásticas de apoio ao município. Tinha as suas exigências, tinha as pessoas que tinham suas ideias e eram contrárias a Abel, por exemplo, muitos apoiaram Otaviano. Teve gente que era ligada a Abel, chamavam abelistas. Adalto era adaltistas, Adalto também era ligado à Chesf. Otaviano era comerciante, mas tinha o apoio da Chesf. E Abel não. Então, tinha gente que trabalhava na Chesf e porque apoiava Abel foi demitido. Quer dizer, havia uma perseguição. Já vem daí, havia. Gilberto Leal foi dessas pessoas. Gilberto Leal, nosso comunicador. Aquele comunicador, pioneiro. Pai de Gil Leal, né? Pai de Gil, Então ele foi um dos que foram demitidos porque era ligado a Abel, era declaradamente abelista, chamavam abelista.
havia esse clima. Hoje não, acabou tudo isso. Hoje a Chess é uma empresa, uma grande empresa, dentro do município. Então, claro que deve haver uma relação da prefeitura, do gestor, está chegando um gestor novo aí, com a Chess, para um diálogo, para ver onde um ajuda o outro, como é que pode continuar essa parceria. Porque a Chess foi muito parceira durante muitos anos. Muita coisa. Aquele galpão onde hoje é o que foi cedido para ser a sede do Memorial Abel Barbosa, ali no centro, que é a sede da ALPA hoje, que a ALPA é quem vai administrar. O Raso da Catarina. Aquele prédio era da Chesf e foi cedido à prefeitura para ser a primeira prefeitura. E funcionou como prefeitura até a gestão de Abel. Foi Abel que construiu os primeiros pavilhões da atual prefeitura. Depois, se não me engano, virou uma biblioteca, não foi? Era a Biblioteca Monteiro Lobato. Glória Lira fez um trabalho lindo lá, a parte de cultura. Sim. Depois ficou sendo o Raso da Catarina, o espaço cultural, e umas oficinas lá da própria Secretaria. Foi Glória que implementou, né? Pois é, aí essas oficinas, com a gestão atual, aí, infelizmente, a gente teve até uns atritozinhos, porque chegaram a divulgar que a ALPA, quando eu solicitei aquilo ali, fui eu que fiz aquele projeto do memorial, tem um projeto meu, está aí. Esse projeto memorial, o prefeito, que era Luiz de Deus, autorizou, tem uma lei, e algumas pessoas criaram um clima de desacordo, de controvérsias, de mentiras, de fofoquinhas, de gente que não tem o que fazer, dizendo que eu estava querendo desalojar o povo que estava lá, e a gente nunca tocou nesse assunto. Pelo contrário, internamente na ALPA, o que a gente discutiu era conviver com esses grupos, estavam lá de forma harmônica. Se era uma coisa de cultura, por que a gente ia jogar ninguém fora? Mas fizeram esse clima, criaram esse clima horrível, e até houve uma pessoa lá que eu cheguei lá um dia e vou apanhar hoje de uma mulher que ia lá brava, porque disse que eu estava querendo tirar ou desalojá-los. Não foi verdade. O prédio hoje deve passar por uma reforma natural, porque é um prédio de 1950, e a sede da ALPA está lá, e a ALPA está lá para gerenciar, administrar o Memorial Abel Barbosa, que é um centro de cultura e de história, onde as pessoas que forem visitar Paulo Afonso vão lá ter toda essa informação que eu estou falando aqui, vai ter tudo lá. Vai saber como é que foi a história de Paulo Afonso, cada um, as gestões municipais, as câmaras, os vereadores da Câmara nas várias legislaturas, a história do município. A ideia é essa. Isso contado através de painéis fotográficos e também telas de computador instaladas lá no ambiente. Show de bola. É um senhor projeto. Já levantei até algumas questões aqui com o novo gestor. Falei esses dias com o vice-prefeito Pedro Macário, que é muito sensível sobre isso, e há uma possibilidade de realmente ser feito uma coisa de destaque. E eu já vi esse projeto, né? Você conhece. Professor, então assim, na verdade, sobre esse negócio de muro da vergonha, não existe muro da vergonha. O que existe é o quê? Um muro, pelo que eu entendi, foi um muro construído com medo de represália de um bando de lampião. Não, o bando lampião não é bem um bando, porque até lampião tinha morrido 10 anos antes. Mas tinha, sabia, né? Tinha outro lado, né? Não, tinha muita isso. Olha, aqui, e a bomba peste também. Na região, escute bem, sim, é outra história. Na região de Paulo Afonso, João de Souza Lima, que tem vários livros sobre o cangaço, ele identificou cerca de 50 pessoas da área rural aqui, de Paulo Afonso até Glória, ligadas ao bando lampião. Então existia um certo receio, entendeu? E ninguém sabia. Outra coisa, ninguém sabia quem vinha para cá. Ia qualquer um para trabalhar, era uma fonte de emprego, e a fonte de emprego gera, traz gente e outras coisas. Quer dizer, a Chess se protegeu, fazendo essa separação. Não era muro da vergonha, era proteção. Era uma proteção da Chess. Como isso, quem me alertou para isso foi o meu querido Euclides Batista Filho, que era arquiteto,
Ele disse, olha, Galdino, a gente bate muito nisso, mas na verdade o que a Chesf fez foi a sua proteção. Ela separou a área, a minha área é essa. Então vou separar aqui para ter acesso a ela, só que tem ver interesse lá dentro. Senão, fica Não tem para quem ter acesso. tem. Né? Aí tinha 3 sistemas de guaritas. Tinha um ali que dá para o Carlina, que era a antiga escola Murilo Braga ali. Ali era uma guarita. Tinha outra na rua D, aqui no centro, bem no centro comercial, aqui na rua, aqui na frente do comércio. Aqui. E tinha uma no Centenário. E tinha outra na Praça das Mangueiras. E aquela do Salto Rado? Tipo, Salto parece Rado? uma guarita no Centenário, parece uma guarita também. Não, mas eu acho que ali não, nem existia, esses bairros estavam começando. Se bem que o Centenário é um bairro centenário, é mais que centenário, é um povoamento que é anterior à própria cidade, que Abel foi que botou o nome de bairro Centenário, porque a gente chamava Tapera de Paulo Afonso. Esse Tapera é uma casa velha caindo nos pedaços. E aquele bairro é um das bombas, mudou. Foi ele que botou o nome bairro Centenário. Chefe Abel, então, pessoal, a gente pode ver na história que Chefe Abel fez uma revolução em Paulo Afonso, na esperança do que viesse depois dele pudesse continuar essa evolução que ele veio fazendo, né? E algumas coisas continuaram, outras ainda estão devendo. Mas, professor Galdino, falando sobre a Chesf, o principal motivo da Chesf vir para cá, a gente sabe que foi até cantado naquela música do Luiz Gonzaga, né? Mas, assim, como o senhor foi um cara que foi funcionário, seu pai também foi funcionário da Chesf, né? Meu irmão também. Seu irmão também foi funcionário da Chesf. Agora, assim, a verdadeira história de como a Chesf chegou aqui, a gente pode acreditar naquela música do Luiz Gonzaga? Pode, é exatamente. Veja bem, há uma pessoa na Chesf, há uma pessoa que já morreu há algum tempo, que ainda precisa ser melhor homenageada, que se chama Apolônio Salles. Apolônio Salles era um sertanejo, nasceu na cidade de Pernambuco, daqui a pouco eu lembro o nome da cidade. Ele nasceu e ele era engenheiro agrônomo, veja bem. A Chesf, a maioria dos engenheiros da Chesf eram engenheiros civis e engenheiros elétricos, que é uma usina hidrelétrica. Mas ele era engenheiro agrônomo, mas a visão do cara, ali em Pernambuco, quando ele nasceu, quando ele viveu, ele tinha, muito hábil, chegou a exercer cargos, inclusive no governo de Pernambuco, na área de agricultura. E ele era também, depois entrou para a política, né? E foi eleito, e foi escolhido por Getúlio Vargas para ser o seu ministro das Minas, aliás, ministro da Agricultura. Porque naquela época, tudo que tinha a ver com água era no Ministério da Agricultura, não existia o Ministério de Minas e Energia, não. Só lá na frente que foi criado, e a Eletrobras só nos anos 60. O que acontece? Ele viu a ideia de Delmiro Gouveia. O que Delmiro Gouveia fez? Delmiro Gouveia viajava muito, ele viajava para a Europa, para os Estados Unidos, ele era um cara que tinha uma visão e lá ele aprendeu algumas coisas. O que ele viu? Você tem uma cachoeira de Paulo Afonso, que teve um momento que essa cachoeira tinha mais de 15 mil metros cúbicos de água por segundo. Aquele volume enorme de água, já falou até em 18 mil. Essas águas caíram bonito, mas não tinham utilidade nenhuma. E lá na Europa ele viu que podia aproveitar as quedas d'água, a pressão, o volume de água e a sua força para fazer energia, gerar energia elétrica. E ele construiu a usina Angiquinho com esse objetivo. E o objetivo dele era mais amplo. A usina Angiquinho acabou atendendo só a região ali de Alagoas e tal, mas a ideia dele era fazer o que a Chesf fez depois, chegava no Nordeste todo. A visão dele era essa. Delmiro deu a ideia. E aí, o que aconteceu? Ele teve problema político lá com o governador de Pernambuco, andou dando umas bengaladas lá no vice-presidente. Ele era, uma figura. Mas, e tanto é que mataram, depois da usina, ele teve mais 4 anos, morreu, mataram.
Se esse homem tivesse vivo, se não tivesse acontecido isso, a história daqui da região era outra. Eu costumo falar que mataram ele cedo demais. Não, Deixou um pouquinho ele. Deixasse ele ele trabalhar mais um pouquinho. Foi né? bem. A gente sabe que ele era errado, mas deixasse ele. Ele tinha o errado na nossa visão, para outros ele era o certo. Isso. Cada um tem sua opinião. Cada um. Então veja bem, o que aconteceu com Delmiro? Ele teve essa ideia, foi buscar técnico no exterior, comprou equipamento no exterior, trouxe tudo e montou a usina Jiquinho. E ele levava, veja bem, naquele ano, em 1913, quando a usina foi inaugurada, há mais de 100 anos, ele conseguiu levar, veja bem, água encanada e energia elétrica para um povoado chamado Pedra, que hoje é Delmiro, 24 quilômetros de distância. Imagine, hoje, daqui para lá é complicado, imagine há 100 anos atrás. Entendeu? Passar por aquelas terras, tinha terras que tinha dono, de coronéis, isso, tem um monte de coisa. E ele abriu mais de 500 quilômetros de estrada, de rodagem, ele trouxe os primeiros veículos do exterior para cá. Quer dizer, o cara era um louco que conseguiu mudar a história da região. Quando ele fez isso, como não teve o apoio que ele esperava para levar energia para Pernambuco, para o Nordeste, ele levou, movimentou a fábrica dele, botou luz na cidade, no povoado, em Delmiro. Ninguém tinha energia por aí, Delmiro tinha. Tinha cinema dentro de Delmiro, na pedra de Delmiro, não era nem ainda cidade. Tinha cinema. E as casas com água, energia elétrica, pode tomar banho quente se quisesse. Quer dizer, veja que coisa naquele tempo. E tudo isso que ele correu aos políticos da Bahia. Correu atrás e fez. Não, lá em Alagoas. Político de Alagoas. O apoio dele de Alagoas. Tudo era Alagoas. O que aconteceu? Isso em 1913. Com os anos seguintes, o Apolônio Salles acompanhou isso. Aí tinha, além das usinas, tem outra historinha antes da usina de Paulo Afonso, tinha uma usina chamada usina de Itaparica, que era mais acima do rio, que tem uma queda também aí, que os lagos, os reservatórios acabaram tudo, mas tinha uma usina Itaparica, que foi criada, inclusive era outro projeto de Apolônio Salles, para irrigar, para fornecer energia elétrica para o núcleo colonial de Petrolândia, que tinha lá, que era a produção de frutas, como tem em Petrolina hoje. Isso já existia isso aqui, rapaz, nessa região, em menor escala, menos, mas eu trabalhei na Varig vários anos e a gente havia muitas vezes o avião saía daqui lotado de carga de manga, dessas coisas daqui da região. Entendeu? Então veja bem, Delmiro fez isso. E ficou naquela usina. Ele chegou a começar uma segunda usina, começou a construir, tem lá os paredões lá meio construídos, e não deu certo, houve esse problema, mataram e tal, morreu ali a história dele. Apolônio Salles viu isso. Como é que se Delmiro teve essa visão? Por que a gente não pode ter essa visão maior? A mesma ideia, só que muito bem mais ampla, né? Aí foi de Apolônio Salles nasceu um projeto chamado Usina Piloto, que é uma usininha que está desativada, era pequena, construída exatamente para, a partir dessa usina piloto, que existe ali perto da Gadiosp, parada lá embaixo, essa usina fornecer energia para construir a grande usina de Paulo Afonso. É outra história. Então veja como a coisa cresceu, tomou rumo. Aí construíram a primeira usina. Quando construíram a primeira usina, havia quem não acreditava. Então o cara dizia, olha, isso aqui, oxe, essa energia aí dá para consumir até o ano 2000. Isso em 1950, imagina. Se provou, logo, quando a energia saiu, todo mundo quis. O Nordeste, olha, a história do Nordeste, e aí onde entra mais ainda a importância da Chesf. O Nordeste era comparado aos piores países da África, em condições negativas. Índice de desenvolvimento humano lá embaixo, entendeu? Gente miserável, passando fome, aquela situação
que a gente houve de condição subhumana, era considerado o Nordeste. Ora, hoje o Nordeste, compara o Nordeste, tem gente do Sul vindo para cá. Porque hoje você tem o maior estado, o Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Maceió, Recife, Salvador, Fortaleza, são grandes núcleos de desenvolvimento a partir da Chesf. Que a energia era uma energia, que o doutor Luiz Fernando que fala muito nisso, ou geradores, ou pequenas usinas, uma coisinha michuruca, que não precisava para consumo, os geradores funcionavam até 10 horas da noite, apagavam, desligavam, quer dizer, era uma coisa que não dava para se ter indústria, grandes indústrias, você não tinha como ter. Então, a Chesf foi, e eu digo isso sempre, a história da Chesf tem que ser contada em 2 capítulos. O primeiro, a Chesf, o Nordeste, antes da Chesf, e depois da Chesf. No caso, depois a C e DC, não é anticristo não, antes da Chesf e depois da Chesf. Porque com a chegada da Chesf, o Nordeste deu aquele up, né? Mas foi lá para cima, rapaz, você nem compara, não tem comparação. Tem um engenheiro, eu tenho até um livro dele aí, dessa grossura, Feijó, que era um engenheiro da Chesf antigo. Ele disse que quando a Chesf inaugurou a usina e a energia chegou em Recife, a primeira coisa que ele fez foi correr para comprar um liquidificador para a mãe dele, que era sonho de consumo de todo mundo. E disse que teve que entrar nas filas para esperar chegar a geladeira. Primeira geladeira, não tinha como comprar. Entendeu? Então hoje você está vendo aí como é que o Nordeste funciona. Os grandes shoppings hoje fazendo. Verdade, se teve que entrar na fila, mas tem uma prova que muita gente já estava querendo, já tinha feito o pedido para comprar geladeira, porque era um produto de consumo que só existia no Sul, não tinha energia. Então, essa história de dizer que a Chesf foi madrasta, ou a Chesf não funcionou, a Chesf foi a redenção do Nordeste. Paulo Afonso não existia antes da Chesf. Delmiro Gouveia cresceu depois da Chesf. Aí por aí você vai ver quantas cidades nasceram a partir da Chesf. Glória foi inundada, veio para aqui, mas os terrenos que eram de Glória geraram Rodelas, Macururé, tudo isso aí era Glória. Todos esses terrenos que hoje são cidades, municípios, era de Glória. Glória, o limite de Glória era lá de cima, Macururé, lá para cima, Xorroxó, até Jeremoabo. Era um mundão. Então até Santa Brígida estava no bolo, né? Santa Brígida também pertencia, só que ficou independente e ficou mais aproximada, como era mais aproximada de Jeremoabo, ficou mais para Jeremoabo ligado. Mas toda essa região era ligada à Glória. Então vamos falar que eu não sei se Jeremoabo, e aí eu tenho essa dúvida. Me parece que Santa Brígida era mais ligada a Jeremoabo mesmo. Porque Jeremoabo também era uma grande área grande também. Né? Eu não lembro bem se ele se desligou de Glória, foi de... Nas antigas eu sei que era até chamado, na pesquisa que a gente fez, galera, Santa Brígida era chamada de Itapicuru de Cima. Uma coisa assim. E tinha, enfim. Tanto é que há uma polêmica ainda hoje sobre a Maria da Caiçara, a casa de Maria Bonita. Há quem ache que essa casa devia ficar ligada à Santa Brígida e não a Paulo Afonso. Mas deveria, porque se você for tirar na questão de metragem, está na divisa deles. Está na divisa. Mais para dentro de Santa Brígida do que Paulo só Afonso. que quando foi feito Só que Maria Bonita é gloriense, né? Para todos os efeitos ela é gloriense, porque quando em 58, quando Paulo Afonso ganhou todo esse território, incluiu o território da Maria da Caiçara, onde ela nasceu. Então, para todos os efeitos, Maria Bonita era gloriense. Porque Paulo Afonso não existia ainda. Paulo Afonso não existia. Porque pelo que o senhor fala aí, a Chesf chegou aqui e Lampião já estava morto. Se Lampião já estava morto, Maria Bonita também. Não, também. Ela morreu 10 anos antes da Chesf chegar aqui, em 38, né? Lá então ela, batendo martelo, galera, nessa história, culturas, costumes e histórias, Maria Bonita é gloriense. Gloriense. Professor, então assim, a gente pode afirmar que a Chesf foi o pai de um filho que a mãe abandonou. Tipo assim, quando a Chesf chegou em Paulo Afonso, era uma cidade abandonada.
É a cidade Não era somada. cidade. Veja, Não era nem cidade, né? não era. Paulo Afonso Era era só um um terreno. povoado chamado Forquilha, que na verdade não era nem um povoado, era uma fazenda chamada Forquilha, que que na área, no território de Glória. Quando, isso em 48, 49, estava por aí. Quando a Xé se instalou, aconteceu o seguinte: a área de Forquilha, que não tinha nada, começou a receber gente, milhares, centenas. Meu pai, nós chegamos aqui no Balde Arara, em 54, eu, minha mãe, meu pai e o irmão pequenininho. O que aconteceu? Essas pessoas tinham que se arrumar, se alojar, tinha que encontrar um canto para morar, para dormir à noite. Uhum. E começaram a ser feitos barracos lá fora, ali tinha a rua da frente, que era a principal, e para trás, Rua São Francisco, até em cima. Pronto. Muitos anos depois, o Matadouro era onde hoje é a feira. Ali onde tem a Embasa, Sei. era ali. Era o Matadouro. Era o Matadouro. Quer dizer, veja, ali era dentro do mato. Entendeu? Então o que aconteceu? Quando a Chesf chegou, ou quando foi crescendo o município, esse pessoal que chegava tinha que inventar uma casinha, qualquer simples mesmo. E aí é que passou a se chamar Vila Poti. Por que Forquilha passou a se chamar Vila Poti? Porque a Chesf chegava a usar na obra mais de 2.000 sacos de cimento por dia. Vale o tamanho da obra. 2.000 sacos de cimento. Então esse saco vazio, o saco é aquele papelão grosso e resistente, ainda tinha o restinho do cimento pregado, entendeu? Então esse saco de cimento era usado para reforçar as paredes das casas e cobrir as casas. Poti era o nome da marca de cimento. Então passou a se chamar Vila Poti. Em 54, na verdade foi em finalzinho de 53, mas só foi aprovada em 54. Passou a ser distrito de Glória. Então a Vila Poti, o antigo Forquilha, passou a ser o distrito de Paulo Afonso, ligado à Glória. E em 58 o distrito passou a ser o município de Paulo Afonso. Essa é a história, não é tão difícil. E uma história maravilhosa, né? Que é cheia de acontecimentos e luta, né? De luta, teve casos sérios. Abel passou por situações delicadas, até de tentativa de assassinato. Mais de uma vez ele fugia, de vez em quando ele teve uma cena no beco onde é ali aquela loja que bela ali era um cinema. Cine Tupi, depois passou a ser Cine Palace. Ali tinha um beco, que ainda existe aquele bequinho ali. Teve uma situação delicada de Abel com um pistoleiro que veio de Pernambuco para matá-lo. E só não matou. Abel era pequenininho, né? Troncudo, mas como ele era escoteiro, ele era muito forte. E mais, o cabo não sabia que ele era canhoto. Aí agarrou pelo lado direito, a esquerda que era boa dele, ele segurou o cabo. E um irmão de Paulo Lopes, ali junto de onde tem a Ótica Charme, ali era o sinuca, um sinuca de seu Alicípio, que era um cidadão pioneiro daqui, do lado do cinema. E o pessoal ficava lá brincando de sinuca, né? Aí gritaram lá, tinha esse povo muito amigo de Abel, né? Aí correram, o cara estava querendo matar Abel e Abel segurou a arma, uma força danada da mão esquerda, e o cara não teve jeito, e ao gritar, alguém correu lá, corre que estão querendo matar Abel ali. Aí o cara estava jogando sinuca, foi com um taco nele. Aí sobrou pro cabo, né? Uma piada, foi pro hospital, anos depois, ou tempos depois, eu não sei o que aconteceu, esse cara apareceu morto lá pro lado de Inajá, Vimirim, por aí lá. Provou um pouquinho do próprio veneno, né? Deve ter sido. Falando dessa história toda, ver o crescimento, a gente também tem que falar, galera, da história da educação. Porque como a gente sabe que a Chess, como eu acabei de falar, o Serafim foi um pai, né? Então nessa pegada de sendo o pai da cidade que se tornou Paulo Afonso,
como o senhor me fala, ela tinha que cuidar do seu povo. Então, ela cuidou do seu povo na área da saúde, faz no hospitais. Criou o hospital. Só que a Chess, ela foi pioneira em educação. E aí é o seguinte, é fácil explicar isso. Em 1946, antes da Chess, saiu uma Constituição Federal. E nessa Constituição já dizia, que as grandes empresas, as empresas maiores, tinham que ter no seu orçamento condição de educar os filhos dos empregados. Ora, a Chess se instalou aqui como empresa estatal, em cumprir a Constituição Federal. Já foi. Então, dentro do orçamento previsto para a Chess, para construir a usina, digamos, 10 milhões, chute aqui, não é o número, não é esse. Ela tinha que ter ali 500 mil que é para construir escola. Está dentro da obra, dentro do orçamento da obra. E ela fez isso, construiu, em 49, ela começou a construção da escola Dosindo Magalhães, que hoje é um NEB 2 ali, e construiu a escola Dosindo. Só que as famílias vinham para cá, nordestina, 4, 5 filhos, 3, 4, 5 filhos de uma vez. Então, quando chegou um momento que ela viu que a escola Dosindo não ia resolver. Aí construiu a Murilo Braga e construiu a Alves de Souza, lá em cima, perto da casa de hóspedes. A Murilo Braga é que é o Carlina hoje. É o Carlina. E essa Alves de Souza é um escritório da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, lá em cima, num prédio lá que estava, inclusive, eu soube até que iam melhorar, não sei. Pois bem, essas 3 escolas eram chamadas Escolas Reunidas da Chess. E ali já estudavam milhares de alunos. E o interessante, né, a escola é chamada escola primária, que hoje é o Fundamental 1. Pois bem, o interessante é que nessas escolas o tratamento era exatamente igual. Ali estava o filho do médico, o filho do engenheiro, o filho do caçaco, o filho do peão, o filho do guarda, tudo junto. Não havia separação nenhuma. E todos tinham a mesma farda, a mesma merenda, tudo igual. Não existia nenhuma coisa. A separação era, por exemplo, na área de morar. Existia a Vila Operária, existia, que era mais simples, casa mais simples, existia o bairro General Dutra, que é esse aqui onde a gente mora, as casas eram mais arrumadas. Existia o Clube Operário, que era Papiãozaga, um clube mais popular, e existia o CPA, que era o Clube dos Engenheiros, com piscina, com área enfim, outras ofertas de lazer que o Clube Operário não tinha. Mas tinha outra coisa igual. Por exemplo, os 2 clubes tinham cinema, todos 2. E os filmes, às vezes, vinham do Rio de Janeiro, direto para Paulo Afonso. Não passava nem em Salvador nem em Recife, aqui era primeiro. Porque a sede da Chess do Brasil, o governo brasileiro, a capital federal era o Rio, e a sede era no Rio, então tudo era mais fácil. E os filmes vinham, o mesmo filme passava no CPA e passava no Copa. Não tinha separação de tipo de filme para um, não, era o mesmo filme. Era inclusive assim, essas máquinas estão no memorial, estão lá, nós levamos para quando a gente foi construir o memorial. Essas máquinas estão lá em cima na cabine, a que era do Copa e a outra no salão do museu. Essas máquinas eram aquelas grandes de carvão ativado, que dois pontos de carvão e as bobinonas e tal. Hoje é tudo mais moderno, naquele tempo era grandão. Então esse filme vinha para o CPA, passava o CPA, a sessão começava, por exemplo, 7h30 da noite. Aí, e a do Copa começava 8h, porque era o tempo de terminar o rolo daqui, botava num carro e levava o Copa. Era um negócio bem organizado. Pois bem, aconteceu isso, existia isso desde o começo na Chess. Então, a Chess criou as escolas. Mas na frente, a Chess chegou um tempo de ter, em Paulo Afonso, mais de 12 mil empregados. Agora veja isso, cada empregado, quantos filhos? Se cada empregado tivesse 2 filhos... Já ia para quase 50. Então veja bem, esses meninos, as escolas ficaram poucas, as 3 escolas.
Aí tinha um cara, um cidadão, que era um marinheiro velho, o seu Pimentel Torinho, um cara fantástico, que eu mal bem aquele velho. Ele já imaginou o olhar no futuro. Veja bem, a Chesf não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para a escola primária. Mas ele já pensava no ginásio. Porque depois quando as Teve que crianças terminar o primário e não. vai para onde? Então o que aconteceu? Foi feito cota, gente fez chupa de graça, fez chupa, usou o próprio empregado para arranjar dinheiro, peça de teatro. Os diretores deram um dia de trabalho para isso, os empregados deram um dia de trabalho para isso e foi feito o Conep, o ginásio Paulo Afonso. Em 51, em março de 51 ou 52, o ginásio foi inaugurado. Só não tinha aluno ainda, foi chegar depois, né? Mas, pois bem, e as escolas primárias também foram aumentando. Aí onde era o mercado, que eu falei no começo, que a Chesf fez o mercado, eles reformaram o mercado, já tinham passado a feira livre para fora e tudo, e no lugar do mercado aproveitaram o prédio, reformaram, ajeitaram e fizeram a escola Parque. Jovelina trabalhou muitos anos lá, professor Jovelina. A escola Parque, aí chegou um tempo lá no final do ano do século, que o governo federal cobrou da Chesf que não podia mais trabalhar com escola zoológica, clube social, essas coisas, tinha que ficar só com a produção de energia. Com isso, ela não podia contratar mais professor, não podia contratar os técnicos especialistas para essas áreas. Aí teve que ir fechando aos poucos a escola até o ano 2000, fechou tudo. Mas aí, quando chegou em 2000 já tinha as 3 escolas iniciais, a Dosindo, a Murilo Braga e Alves de Souza. A escola Parque, que é essa, onde era o mercado, ficou a escola Parque, porque não em volta tinha um parque, uma área verde. Aí veio depois a escola rural, onde era a antiga fazenda Chesf, foi feita a escola rural, porque era um sonho do Apolônio de Salles ter uma fazenda modelo aqui na região. Então, a escola rural. Aí fizeram a escola Boa Ideia, aqui, as crianças pequenas que moravam mais próximo da escola. Foi feita a escola Mochotó, Bahia, que era lá onde era Oliveira Brito, que hoje acho que é Guilmar Pereira. E foi feita a escola Mochotó, Alagoa, do lado Alagoano, depois da usina. Tudo construção Tudo da Chesf e mantida pela Chesf, todas essas escolas. Então veja a estrutura que foi. Houve um tempo que as escolas da Chesf tinham mais de 8.000 alunos. Você vê, hoje, tira pelo seguinte, o 7 de setembro hoje tem 1.000 alunos, o Montessori tem 1.000 alunos, entendeu? Imagine 8.000. Só nenhuma. Em toda a estrutura mantida, tudo mantida pela Chesf, pagamento de professores, toda a estrutura de escola, tudo mantida pela Chesf. Então, a Chesf realmente investiu, é o que fez com que eu lançasse esse livrinho que conta a história da educação, toda a história da educação. Então, pessoal, esse aqui é o livro Os Caminhos da Educação de Forquilha e Paulo Afonso. Escola da Chesf de Paulo Afonso, você vê aqui, ó. Entendeu? Então, por que que está, o que é que existe? Nós temos, então, essa prioridade da Chesf na educação. E o nível lá em cima, o nível olha, muitos professores do ginásio, por exemplo, não eram professores que fizeram o curso de professor, mas eram engenheiros, médicos, entendeu? Estavam num nível até lá em cima na área dele. Por exemplo, uma professora de ciência era uma médica ou uma química, uma pessoa que vive isso toda hora, entendeu? O professor de matemática é um engenheiro que vive toda hora fazendo cálculos. Então nós tivemos um nível de educação que não se compara. Nós temos só dar um exemplo, não me colocando dentro, porque eu estava no roteiro. Mas veja bem, aqui não tinha faculdades na região. A gente tinha que estudar fora. Eu fui fazer minha faculdade de letras em Arco Verde. 4 anos em Arco Verde, 3 anos com curso de licenciatura curta, depois mais um ano de licenciatura plena. Então o que aconteceu? Quando a gente saiu daqui para fazer essa faculdade em Arco Verde, nós saímos daqui 20 ex-alunos das escolas da Chesf. 20. Quando chegamos lá,
Desses 20, 18 passaram. Só tinha três áreas. Acho que era matemática, área de ciência e área de letras. Parece que era isso. Eram 60 alunos em cada turma, então 3 vezes 6, 18, né? 180. A gente levou 18 das 180 ficou aqui. E mais, 2 primeiros lugares, um segundo lugar, um quarto lugar, todos os 18 ficaram até o 20º lugar. Um atrás do outro? Tudo, quase, nas várias áreas, né? Eu fiquei em primeiro lugar em letras, tinha Gildo, que morreu aí, ele ficou em primeiro lugar em ciências, tinha uma colega minha, Kátia, que ficou em segundo lugar em letras, tem a Vitória, que ficou em quarto lugar na área de social, geografia, essas coisas. Quer dizer, a gente criou um clima tão interessante que nos vestibulares seguintes, o pessoal lá, o comentário era o seguinte: minha gente, vamos ter cuidado, o pessoal do Afonso está vindo aí. As vagas que levou quase. É o nível, né? O nível era lá. E outra coisa, sem cursinho. Ninguém fazia cursinho para entrar na universidade. Direto. Porque o nível era excelente. Tem uma historinha que eu preciso contar aqui, eu serei rápido, de um engenheiro chamado Brett Siqueira Lima. Bem rápido. Brett a esposa dele era professora de português e era diretora do ginásio. E Brett era professor de matemática. Disse que é meu amigo e tudo, mandou umas fotos aí. Dr. Brett, periodicamente, a escola já tinha autorização do MEC para funcionar com algumas áreas que não eram abertas para todo mundo, porque era uma escola federal, o MEC nacional, federal, então tinha essas coisas. E os professores que não eram oficiais tinham que ser testados periodicamente pelo MEC. Aí vinha um engenheiro, vinha um técnico do MEC para fazer uma prova com os professores, para ver se eles estavam dentro. Mesmo Pronto. Quando chegou na vez de Brett disse: eu não faço a prova do MEC. E o cara era um famoso, tem até um livro chamado Como Calculava, era o representante do MEC. Ele disse: mas por que isso? Porque eu autorizo o senhor a escolher qualquer aluno da minha turma e fazer o teste que vai fazer comigo. Se eles não tirarem 10, eu entrego o carro. Ixi. Para que coragem. Alta confiança. O cara botou para quebrar, botou na turma, a turma lá em cima, 10. Aí o cara ficou vibrando. Quer dizer, veja o nível que a gente estava. Professor, mestre, mas vamos lá. Como é que não ia ter um grande nível de educação? Não é questionando a quem é pedagogo. Porque assim, eu sei que graças a Deus... claro, hoje é diferente também, mas tempo também, é outro. Né? Mas tipo assim, a gente também entende que foi uma educação forçada a grande nível, com apoio de grande nível. Porque imagine você receber uma aula daquela pessoa que além de pedagogo, porque para mim pedagogo é todos aqueles que ensinam, né, que tem seu dom de ensinar, porque muitas pessoas têm a profissão, mas não sabem ensinar, né? Já eles têm, você vê, a Chess foi tão maravilhosa que ela se cercou de profissionais que eram profissionais top e tinham um dom de ensinar, que ensinou muitos alunos e vamos falar a verdade que todos esses alunos que foi ensinado hoje são grandes pessoas. Não, e na época, você vê, os engenheiros, as pessoas, algumas pessoas que construíram a Chess, foram construir Itaipu. Quer dizer, é um Belo Monte, quer dizer, todos saindo daqui. Mas havia esse nível mesmo, essa preocupação de ser bom. Nós tínhamos um professor chamado Dr. Ademar, que era um engenheiro. Eu não sou, a minha matemática não é o meu fraco, tanto é que eu fiz letras. Porque não é matemática, eu admiro, acho que é uma ciência exata e mais tal. Cor dela, né? Mas eu não gosto muito de cálculo, não. Mas veja bem, esse doutor Ademar, que era professor de matemática, era um engenheiro. A gente tinha um livro de matemática de um autor chamado Oswaldo Sangiorgi, eu lembro como se fosse hoje, que era um livro dessa grossura assim, de matemática. Esse professor começou a pegar o livro do começo. Quando foi em agosto, tinha terminado o livro, a gente estudou ainda a metade de novo, o mesmo livro. Quer dizer, por que ele chegou em agosto com o livro concluído? Porque a turma acompanhou. Senão não teria isso. Quer dizer, o nível do Colepa é excelente, sempre foi.
o nível, quando você tinha um outro relaxado, era uma coisa rara. A diferença era o contrário. Hoje ninguém quer mais nada com nada, o cara quer... Eu acredito que também vem da quem está E da necessidade. ensinando, época, né? da necessidade que existe, né? Infelizmente, muitas histórias se passou, muitas coisas se virou, então a gente tem que também olhar um pouco da necessidade do hoje, né? Mas é gratificante, pessoal, você vê. Culturas, costumes e histórias, a gente saber essa história maravilhosa da nossa cidade, Não, a educação que aqui eu foi- acredito que nem todo mundo sabia, porque eu não sabia que o Guiomar Pereira foi um escolar-chefe. eu não sabia. lembro, eu não tenho exato, mas eu tenho a impressão que é o Guiomar mesmo, que ele foi Não, lá reformado, só tem ampliado. um. Lá só tem um. Então é essa mesmo. Então é um. Era a escola, passou um tempo a se chamar Escola do Mochotó, Bahia. Isso. E Lá só depois tem- parece é que um. passou a ser Enoque Pimentel Tourinho. E depois passou a Isso. Então assim, é como eu falo, pessoal, a gente está aqui, ó, mais uma vez recebendo essa grande pessoa que é o mestre Galdino, professor Galdino, também escritor, historiador também, porque se você ver, tem todas essas obras dele, que tem toda a história de Paulo Afonso, entendeu? E essas histórias eu vou deixar o link aí abaixo desse nosso vídeo, vai ter o link para vocês adquirirem esse livro, porque é muito importante, mestre, a gente saber... Esse aqui já está esgotado, estamos pensando numa reedição dele esse ano melhorado. Esses dois ainda existem, estão na Suprasa e ainda tem um terceiro, que é esse aqui, o mais novo, que é a história de uma igreja evangélica pioneira também, chegou aqui... 74 anos, pessoal. 74, essa igreja chegou aqui em 49 também. Tudo é história antiga. A gente está conversando com o homem para ver se transforma isso também em e-book, viu? Breve na internet, um PDFzinho lá para vocês baixarem. Quem sabe? Então, mas é muito importante essa nossa história, porque assim, além de tirar dúvidas, a gente sabe um pouco da nossa história e é muito gratificante que isso também seja passado nas escolas, que é de suma importância a gente saber o quanto foi importante para Paulo Afonso a Chesse nos ver, nos abraçar, né? Mesmo com essas picuinhas que teve entre ela e Abel, né? Entre Não, ela e nem a dona todo, Érica. veja bem, Abel sempre reforçava isso. A minha bronca não era a chefe, eram alguns chefes A forma de não, alguns chefiar, chefes então, que estavam no poder e achavam de implicar com ele, e como era um chefe, não ia alguém deixar para lá. Mas não era a empresa assim, tanto é que ele conseguiu depois muita coisa aí com a chefe mesmo. Então era a forma desses caras Em cada tempo tem a mesma coisa na prefeitura. Você tem, a prefeitura tem um tempo, tem fulano, ciclano, beltrano. Fulano é uma porcaria, fulano é legal. Do mesmo jeito, entendeu? Não é a instituição que é falha, são as pessoas. Isso é infelizmente. normal, isso é acreditar Portanto, na religião, existiu né? isso. E Abel, no final da vida dele, ele disse isso, que ele não tinha como, não era a chefe que era a grande vilã, eram alguns, e ele citava até os nomes de alguns, não vou citar aqui, mas ele citou até alguns nomes que eram pessoas que queriam prejudicá-lo mesmo. Como tinham pessoas que se viam, que queriam ajudá-lo na própria Chesf. Tem dois casos de dois administradores da Chesf, que eu conheci todos os dois. Um, inclusive, me ajudou muito, o doutor Ricardo Holanda, que está muito mal lá para Fortaleza, não sei se está vivo. Mas o que acontece? Existia um chamado Múcio Lacerda, que era um engenheiro famoso, assessor da presidência e tudo, que assumiu a diretoria da Chesf, a administração da Chesf. Abel estava proibido de entrar. Abel morava ali perto daquela negócio da mulher ali na rua, lá em cima, na Rua das Flores, tem aquele prédio da saúde da mulher, ele morava ali perto. Aí ele está em casa, daqui a pouco chega um carrão preto, carrão da Chesf, que atendia o chefão aí, encostou na porta dele. Aí ele olhou e disse, pronto, vamos prender agora, vamos ser preso. Aí era Múcio Lacerda. Ele disse, seu Abel, eu vim aqui para dizer ao senhor que eu não concordo com isso que estão fazendo com o senhor e que o senhor está convidado para participar do palanque do desfile que era dentro da Chesf,
no palanque junto com a gente. Quebrou aí. Tá, aí a Abel tomou um susto. Quer dizer, havia esse outro lado. Do mesmo jeito aconteceu com Ricardo Holanda. Mais na frente, Ricardo Holanda, amigo de Abel, muito amigo, e tinha uma portaria, antes existia uma portaria proibindo Abel na Cheste. Ricardo Holanda mandou, procura aí, rasga essa merda aqui. Entendeu? Quer dizer, havia esse tipo de pessoas também. Sim, agora, é como hoje em todo canto você vai na prefeitura, tem um secretário que você está à vontade de mandar fazer uma coisa. E tem um outro que lhe recebe tão bem, né, com carinho, lhe agrada e tal. Tem os visionários, já tem outros que também têm visão, mas isso aí e eu não estou falando na prefeitura porque é final de mandato, não. Isso em todas as gestões sempre tem assim, é que nem nosso programa, né, mestre? São culturas, costumes e histórias. É isso mesmo, um bocado de coisa. Cada costume, cada história. Cada história, entendeu? Mestre, é muito bom receber o senhor nessa segunda edição desse projeto. A gente poderia falar mais, pessoal, mas não, a gente quer outras edições, a gente vai debater muito com o professor Galdino, vai ter muitas histórias, entendeu? Já 1 minuto e pouco. Entendeu? Tem 1 hora e pouco. Tem muitas outras histórias que a gente vai debater com o senhor. Então, você se divide aí em 2. É muito grato mesmo conversar contigo. Não, eu estou sempre à disposição, não só de você. Eu tenho ido sempre que eu posso. Quando não vou, é problema de saúde meu. Eu já não sou mais um bebê. Mas eu tenho participado de muitos debates e roda de conversa com várias escolas, principalmente escolas na área municipal mesmo. Rivadalva, o Georgina, Manuel Neto, já estive lá outros colegas nossos também, na UPA a gente tem um projeto chamado O Escritor Vai à Escola, na Boa Ideia já estive várias vezes. Então, eu estou à disposição. Quando eu não for, é porque eu não posso. Fisicamente tem um problema, ou na família, ou em mim, que não permite, mas eu estou à vontade, recebo aqui, tenho recebido vários estudantes aqui, entendeu? E a gente conversa aberto, não tem problema nenhum. E não cobro nada, é de graça. Ô mestre, agora sim, para a gente finalizar, na sua opinião sobre a nossa história, o que é que você espera da história de Paulo Afonso daqui para frente? Primeira coisa, espero primeiro a necessidade de valorizar o passado, não como saudosismo, mas como experiência de vida para melhorar o futuro. Porque você só pode planejar o futuro conhecendo o passado. E é por isso que eu tenho escrito algumas coisas, deixo aí para a pessoa analisar e tal. Conversei há poucos dias com o prefeito eleito, falei sobre isso, conversei com o vice-prefeito eleito e estou à disposição para trocar ideias com cada um sobre isso aí. Paulo Afonso tem toda a condição de continuar sendo o polo de desenvolvimento dessa região toda, que já foi. Se você observar a população de Paulo Afonso, desde o começo, nunca caiu. Pelo contrário, o aumento é sempre alto. Por exemplo, quando Paulo Afonso se emancipou, em 58, estima-se que tinha 22 mil por aí. Veja bem, no começo que era 0, 22 mil, 10 anos depois. No censo de 1960, que a gente já tem um número reais, a população de Paulo Afonso já era acima de 25 mil. 60. Se você pegar o 170, é 40 e tanto, quase o dobro. E daí para frente, assim, 10 mil, 11 mil cada ano, cada período de 10 anos. Então, se você hoje estimado em 120 mil. 120 mil para quem era 0 a 60 anos é uma população muito nova. Entendeu? Glória já tem 100 e tantos anos, Jeremoabo tem 100 e tantos anos, Piranha tem 100 e tantos anos. Veja a população desses lugares. 20 e pouco mil, 15, 18, 30. Paulo Afonso, com 60 anos, tem 120 mil. Está nem na casa dos 80 ainda, né? Nem dos 70, né? Aonde? A gente não está nem na casa dos 70, já estamos com tudo isso, né? Pois é. De 66 vai fazer, eu fiz 66 esse ano, né? 58, 6, 14. Então,
eu vejo Paulo Afonso ainda como grande polo de desenvolvimento regional e mais, tem um detalhe. Hoje, Paulo Afonso já é o grande polo de educação. Você tem em Paulo Afonso 4 grandes universidades presenciais. Você tem a UNEB, que é do Estado, estadual, é uma universidade presencial. Você tem o IFBA, que é federal, entendeu? Que tem um curso de engenharia elétrica. Você tem a Univasf, que tem um curso de medicina, que teve uma aprovação num nível lá em cima. Então é excelente. E você tem o Centro Universitário Unirio, que tem dezenas de cursos. E além disso você tem cerca de 12 ou 15 universidades EAD, à distância. Boas e famosas, com cursos bons. Então o polo de ensino superior em Paulo Afonso é lá em cima. É altíssimo. É muito alto. Ainda tem os grandes colégios. Isso. SEC, Montessori, Monteiro Lobato, Boa Ideia e vai por aí. Grandes colégios. E vejo os colégios estaduais. Isso. Outros 4 ou 5, todos, o CETEP 1, o CETEP 2, o Paulo Freire, que era o polivalente agora, o Colégio Integral, de ensino integral. E os nossos municipais. E os municipais são mais de 60 unidades do município. Então, você somando isso aí, você tem em torno de 40 mil estudantes em Paulo Afonso, que é 1/3 da população. Então, é um grande polo regional que precisa ser valorizado e os gestores precisam ter muito cuidado nas gestões de cada um. E eu falo gestões da Câmara, gestão do município, por isso mesmo. Porque o nível de cobrança também passa a ser maior, pelo nível de qualidade. Com certeza. Fique à vontade. Então é isso, galera. Esse foi o nosso Cultura, Costumes e Histórias. O nosso mestre, professor Galdino, o mestre das letras. Então, busquem, procurem e aprendam a sua história. Ou melhor, a nossa história. A nossa história, de todos nós. Obrigado, um abraço.